Olá! Antes de mais nada, eu quero mandar um olá todo especial pro meu amigo Jamilson, ou J Batalha, que reclamou dos meus olá. Disse que era muito chato. Então eu quero mandar um olá todo especial para ele. Meu amigo Jamilson, olá! Bom, vamos falar dessa vez sobre uma declaração que Paulo fez na carta aos Coríntios, no capítulo 5, em que é muito polêmica. Em que ele diz assim no capítulo 5 de Coríntios, no versículo 4 e 5, ele vai dizer: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Seja entregue a Satanás. Os apóstolos, ou os pastores, ou a igreja tem esse poder, essa autoridade de pegar um crente que está vivendo em pecado e entregar ele a Satanás? Bom, e é isso que nós vamos ver. Bom, o capítulo 5 de Coríntios, ou a carta de Coríntios, não vai ajudar a esclarecer esse assunto. Para nós entendermos bem o que está acontecendo aqui, o que é que Paulo está fazendo, vamos ter que ir lá para os evangelhos de Jesus Cristo. E mais especificamente, o evangelho de Mateus, no capítulo 18. Vamos ver o que está escrito lá, que vai ajudar a resolver essa questão. No capítulo 18, do versículo 15 até o 18, 15 ao 18, está escrito o seguinte: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Se meu irmão pecar contra mim, eu tenho o direito de ir até ele, repreendê-lo pelo erro que ele cometeu. Se ele ouvir a minha repreensão, então morre ali o assunto. E outra, não é expor ao ridículo, não é chamar no meio de pessoas. Veja que está escrito entre eu e ele só. Tenho que resolver com ele, não chegar em um grupo tirando pergunta, expondo ele na frente da igreja, nada disso. Chamo ele no canto, no escritório, e então a gente vai conversar sobre o acontecido, sobre o que ele fez comigo, e não expor ele. Se ele me ouvir na minha repreensão, se arrepender, me pedir perdão, então morre ali o assunto. Caso contrário, ele cometeu um erro e não me ouviu, então vem a segunda parte que está escrito: mas se não te ouvir, leva ainda consigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Pronto. Para que não fique no disse e não disse, né, palavra de um contra o outro, agora eu vou levar alguém comigo. Basta ser uma pessoa ou 2 pessoas, que tá beleza. Para que ele seja um testemunho de que esse irmão realmente está irredutível, que ele não está voltando atrás do seu erro. Então eu vou novamente, corrijo ele, digo que ele errou, e se ele não me ouvir, agora tem testemunhas que ele se encontra com seu coração duro. Se isso acontecer, dele insistir com o coração duro, vem a terceira e última fase. Terceira e última fase. O que eu devo fazer agora? Está escrito no 17: e se não as escutar, dize-o a quem? Ao pastor? Não. E se não as escutar, dize-o à igreja. Para falar para a igreja. Os irmãos que reclamam que às vezes os irmãos falam com o pastor, dê graças a Deus, porque o correto é o seu pecado constante, ser anunciado para a igreja. Agora eu vou chegar na reunião, no culto, ou no final do culto, e vou comunicar. Fui pedir perdão a esse irmão, fui corrigir o irmão, ele não me ouviu. Levei comigo fulano e ciclano para ser testemunha, estão aqui. Ele não me ouviu. Agora estou trazendo o caso para a igreja, porque ele está irredutível. Porque ele não está voltando atrás, seu coração está duro, não se arrepende. Agora comunico à igreja. Todo mundo deveria ficar sabendo. E outra, não é porque o cara cometeu um erro que se comunica.
é porque ele está constante, ele está reincidente, ele se mantém naquele erro. Portanto, agora se comunica à igreja, porque a pessoa está vivendo em erro com seu coração duro e não porque errou. Não é eu vi pecando, comunica à igreja. Não é isso. Foi aconselhado, outros irmãos aconselhou, não ouviu ninguém, agora o caso vai para a igreja. E é a igreja, os crentes é que deveriam julgar isso. Os crentes é que deveriam julgar. Primeiramente, a igreja vai orientar ele, vai admoestá-lo para que ele mude o seu posicionamento, para que ele mude o seu coração. Se chegar nessa terceira fase e essa pessoa se manter desse nível, olha o que vai acontecer. Olha como o caso é sério. E se não as escutar, diz a igreja. E se também não escutar a igreja de Cristo, os crentes, considera-o como gentil e publicano. Ou seja, se esse crente se manter continuamente no seu erro, não escutar ninguém, nem a igreja, agora a igreja vai desconsiderar ele como crente. Ele vai ser considerado um gentil, ou seja, separado, e publicano, desonesto. Não é mais cristão. A igreja tem essa autoridade para fazer isso. Os crentes, não é reunião de pastor. É a igreja, os crentes, os membros. Se ele se manter, desconsiderar ele como cristão, é a autoridade dada por Jesus Cristo acerca desse crente. E o que isso implica? Vai continuar. Implica no seguinte, olha o que vai dizer. Olha o que vai dizer o versículo 18 sobre esse assunto. E em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. O que ele está falando aqui agora? Se a igreja desligou esse crente da membresia, desconsidera ele como crente, automaticamente ele está desligado no céu. Perdeu salvação. Aliás, por quê? Porque o seu coração duro e inconstante não volta atrás do seu pecado. Portanto, não tem como considerar essa pessoa mais como crente. Não é nem a igreja decide assim, mas é porque ele se decidiu se manter no seu pecado. Então, claro, qualquer um que vive no pecado não tem como ser considerado alguém que é guiado pelo Espírito de Deus, que é cristão. Então, a igreja vai desconsiderar ele como cristão, porque o seu coração duro se encontra enrijecido e não muda. E agora a igreja, então, vai desligar ele. E ele é desligado no céu. Ele é desconsiderado. No que isso implica também, 1 Coríntios capítulo 5, que fala sobre Paulo se ter entregue a Satanás. Se a pessoa foi desligada na igreja, foi desligado no céu, que foi desligado na terra, é desligado no céu. Se isso aconteceu, ele não está mais debaixo da graça de Deus. Ele não está mais. Aquele versículo que diz, aquele que é de Deus, o maligno não toca, não pode mais ser aplicado a ele. Agora o maligno toca, porque ele não é mais de Deus, não tem o Espírito Santo mais na vida dele, não é servo do Senhor. Em quem então que ele está agora? Sob quem que ele está agora? Satanás. Agora ele está entregue a Satanás. Por isso que Paulo fala. Então aquela frase que Paulo diz lá, na verdade é uma frase conclusiva desse julgamento, desse desligamento. Se a pessoa foi desligada do céu, não está mais com o Senhor, não tem mais o Espírito dele com ele, o versículo não pode mais ser aplicado de que o maligno não pode lhe tocar. Agora ele pode ser tocado. O maligno pode processá-lo. Pode entrar nele e fazer baderna dentro dele. Então, ele está entregue a Satanás. É o que Paulo diz lá. Como naquele capítulo está acontecendo, capítulo 5, está acontecendo um julgamento do irmão que vivia em pecado pegando a sua madrasta, então, Paulo, como ele não pode fazer isso por si só, por isso que no capítulo anterior, ele vai convocar a igreja para fazer isso. Ele vai dizer, juntando o meu espírito com o vosso, porque ele não pode fazer isso sozinho. Então ele convoca a igreja para esse julgamento.
convoca a igreja e dá qual é a sentença, seja ele entregue a Satanás, seja ele está desligado na igreja, está desligado no céu por conta da sua vida de pecado. E isso não foi a única vez que aconteceu. Também em 1 Timóteo, no final do capítulo 1, no 20, Paulo vai dizer: e entre esses foram Himeneu e Alexandre, 2 hereges. Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Qual era o pecado desse aqui? Blasfêmia contra a ortodoxia da palavra. Então Paulo vai dizer no versículo anterior assim: para conservar a fé e a boa consciência, e rejeitando a qual alguns fizeram, naufragaram na fé. Deixa eu ler novamente. Conservando a fé e a boa consciência, pelo qual alguns rejeitaram e naufragaram na fé. Aí ele vai dizer quem? Alexandre e Himeneu. Que rejeitaram o quê? A boa consciência e a fé, naufragaram. E Paulo vai dizer em outra passagem que esses dois camaradas resistiram muito às suas palavras. Então eles eram camaradas inconstantes. No caso do cara de Coríntios, era um pecado. No caso desse aqui, era um ensino. Então, por conta do ensino, né, herético, Paulo fala assim, ó, houve um julgamento, e claro que ele não vai falar de como aconteceu, ele já vai falar do resultado, da posição dele acerca disso. Então ele está falando da posição, ele não está falando de como foi o acontecimento. Então ele vai dizer que os entreguei a Satanás, para que eles aprendam a não blasfemar, ou seja, eles não são cristãos mais. Eles estão desligados na terra, não fazem mais parte do corpo de Cristo, não são mais membros do corpo de Cristo, estão desligados, portanto, estão desligados no céu também. Logo, esses camaradas agora estão em condenação, tanto aquele rapazinho lá de Coríntio pelo seu pecado, tanto Alexandre e Himeneu pela sua heresia. Então, essa é a questão que Paulo falou ali. Então, o que ele fez foi uma prática, uma autoridade dada por Jesus Cristo para que a igreja possa excluir gente que vive em pecado e é inconstante e não muda seu comportamento. Ela pode fazer isso. Os crentes podem fazer isso. Se você acha ruim porque o pastor faz, dê graças a Deus, porque era para a igreja tomar conhecimento e executar tal coisa. Mas esse camarada de Coríntios, no capítulo, ou na segunda carta aos Coríntios, ele se arrepende, Paulo vai tratar desse assunto, e agora a igreja que estava errada e não recebê-lo. Então Paulo pede para que a igreja receba de volta esse camarada que tinha se arrependido do seu erro. Por isso que ele vai falar, lá no capítulo, para que a carne seja entregue a Satanás para a salvação do Espírito no dia do Senhor. Então era punição, desligar para que ele seja entregue a Satanás, para ser punido lá, para que ele aprenda com o seu erro, então retorne para o Senhor. Então até nisso Paulo também estava pensando nessa expectativa de que ele se arrependesse e voltasse, assim como aconteceu. E na segunda carta ele trata sobre isso. Mas herege, meu amigo, quando a mente se cauteriza na heresia, para sair de lá é ruim. Porque geralmente as pessoas que vão para a heresia é mais porque ela agrada ao ventre, aos seus desejos, do que exatamente uma verdade clara e explícita na palavra. Certo? Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.